A moda e o perfume são uma espécie de espelho da sociedade, refletindo hábitos, costumes e pensamentos de uma época. Hoje eu vou falar de moda e perfume. Eu abri a caixinha com as maravilhas que a dona Neuza deixou para mim e tirei um frasco de Magritte. Mas antes, a vinheta. A Maison Carven, de Marie-Louise Carven, nascida Carmen Tomaso, que mudou de nome, pegando Car, de Carmen, e o Ven, ela retirou do sobrenome de uma tia. Marie-Louise era uma mulher de estatura baixa, de 1,55 m, toda graciosa, mas ela não encontrava uma roupa que servisse a ela. Nessa época, um pouquinho antes da guerra, você tinha alta costura. Você não tinha confecção, você não tinha uma roupa pronta para comprar. O que é haute couture? É alta costura em francês. Roupas produzidas em escala artesanal, feitas sob medida, modelos exclusivos e criadas por um estilista. Hoje a gente compra roupas em todos os tamanhos, de todas as padronagens, em qualquer loja, como o Zara, por exemplo, C&A, no supermercado, enfim. Mas isso não era assim antigamente. As pessoas que tinham acesso à moda ou à alta costura, porque era só o que tinha, era uma pequena fração da população. No século XVIII já havia algumas confecções, mas principalmente para uniformes militares. Um pouquinho antes da Primeira Guerra, uma série de tecidos tecnológicos foram surgindo. O nylon, por exemplo, foi desenvolvido para a confecção de paraquedas. Toda essa mudança nos tecidos, essa produção industrial, foi possibilitando o surgimento de uma moda democrática. Mas enquanto havia essa produção de uniformes militares, as roupas dos civis eram caras. As mulheres tinham que ter uma costureira para fazer suas roupas. A alta costura era privilégio de poucos abastardos. No pós-guerra, isso vai mudar. A França foi ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra. Muitos estilistas franceses fugiram para a América e lá começaram a desenvolver essa moda ready to wear, que era vendida em lojas de departamento. E depois essa tendência vem para a França. Mas o que é prêt-à-porter? É um termo francês que significa pronto para usar, que é uma tradução do termo inglês ready to wear. Mas os grandes estilistas franceses tinham um verdadeiro pavor a essa moda pronta para usar. Primeiro porque era americana, que já é um bom motivo, e não refletia o talento ou a moda francesa. Historicamente, a moda é importantíssima na economia e na cultura francesa. A França tinha como um dos seus baluartes econômicos a moda, e Hitler queria até roubar a moda da França e assiná-la, tendo isso como uma propriedade alemã. Não conseguiu, ainda bem. Pierre Cardin na Printemps. A crise do pós-guerra foi o gatilho que inspirou o estilista a lançar a primeira coleção prêt-à-porter na França. Mas vamos falar de Madame Carven. Madame Carven. C'est pas grave. Disse uma vez Madame Carven: elegância não é uma questão de altura. Tenho 1,55 m, sou um pouco mais encorpada, bem ao contrário das mulheres da moda, tão altas, tão compridas e magras. Então ela decidiu: vou ser costureira, vou fazer a minha própria roupa. E imitando os estilistas que vieram um pouco antes dela, como Coco Chanel e Elsa Schiaparelli, Madame Carven é uma mulher que vai criar para outras mulheres, mulheres de verdade, como ela diz. E esse padrão com listas verdes e brancas, ela vai usar para fazer o seu vestido, chamado Ma Griffe, em francês, minha assinatura. O primeiro vestido criado por Madame Carven é exatamente assim. Como Madame usava um tecido muito simples, que era o algodão, quando entra a moda prêt-à-porter, é mais fácil adaptar esse tecido à confecção e à padronagem. Guingão ou Vichy é o nome desse tecido de algodão. A frente e o verso são idênticos. Isso facilita muito a produção industrial. Madame Carven também gostava de bordados ingleses ou Leslie. Minha mãe costurava e ela usava também esse bordado. Leslie é um tecido de algodão com bordados vazados, com furinhos.
Muito popular no século XIX para fazer roupas íntimas, virou vestido nos anos 50. Nesse sentido, ela imitou também Coco Chanel. Lembra que Coco Chanel resolveu fazer roupas com jersey, que na época eram usadas só para fazer cuecas masculinas, e com jersey ela fez roupas esportivas, para que a mulher pudesse se mexer, lembra? Braços foram feitos para serem cruzados, pernas foram feitas para serem cruzadas. E os tecidos e a moda anterior não permitia que a mulher se movesse. Tem muito a ver com a liberdade da mulher também, que era cerceada nessa época. A maioria das mulheres francesas eram de baixa estatura. A moda jovial, colorida, leve, refrescante, por causa dos tons de verde, por causa do tecido de algodão, que era leve e fresco, porque ela gostava dos bordados ingleses, virou uma referência na moda francesa. Sem o peso da moda de passarela. Brigitte Bardot se casou com um vestido feito de Vichy rosa com bordados ingleses. Por ter estudado arquitetura e design de interiores, Marie-Louise Carvenne tinha uma percepção incrível de proporção. Então ela vai desenhar uma modelagem especial para valorizar o corpo das mulheres de pequena estatura. Ela cria uma cintura estreita, uma cinturinha de vespa, acentuada pela saia godê rodada. O decote em V profundo alonga a silhueta e os braços ficam à mostra. A atriz franco-americana Leslie Caron, de 1,47 m, era uma das suas clientes famosas. Leslie Caron participou de um musical chamado Um Americano em Paris. Um Americano em Paris ou Sinfonia de Paris, um dos melhores musicais americanos. A música é Bárbara, com Gene Kelly e com a estreia da atriz e dançarina franco-americana Leslie Caron. A cantora Edith Piaf era uma das que usavam os vestidos feitos especialmente para ela por Madame Carven. A mezzo-soprana dramática Edith Giovanni Gratien, Edith Piaf, uma voz poderosa e 1,47 m de altura. La Môme Piaf, chamavam os fãs, Pequena Pardal. Mas ela não criou moda só para mulheres pequenas, criou moda para todos os tipos de mulheres. Se eu tivesse altura e fosse majestosa como essas manequins, eu jamais teria criado a minha maison. Graças aos céus, ela era uma mulher visionária e inspirada. Ma Griffe, o perfume. Em 1954, ela decide lançar o seu primeiro perfume para celebrar sua maison. E quem vai criar é Jean Carlo.